História e vida de Jó 13:4. Jó capítulo 3. 1. Depois disto abriu Jó a sua boca, e amaldiçoou o seu dia. 2. E Jó, falando, disse, 3. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. 4. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. 5. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, a escuridão do dia o espante. 6. Quanto àquela noite, dela se apodera a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. 7. Ah! Que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. 8. Amaldiçoem naqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para suscitar o seu pranto. 9. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz, e não venha, e não veja as pálpebras da alva. 10. Por que não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira? 11. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre, não expirei? 12. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos, para que mamasse. 13. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. 14. Com os reis e conselheiros da terra, que para se edificam casas nos lugares assolados. 15. Ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata. 16. Ou como a bota oculto, não existiria, como as crianças que não viram a luz. 17. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. 18. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. 19. Ali está o pequeno e o grande, e o servo livre de seu senhor. 20. Porque se dá luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo. 21. Que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. 22. Que de alegria saltam, e exultam, achando a sepultura. 23. Porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. 25. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. 26. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó capítulo 4. 1. Então respondeu Elifaz o temanita, e disse, 2. Se tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderia conter as palavras? 3. Eis que ensinaste a muitos, e tens fortalecido as mãos fracas. 4. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. 5. Mas agora, que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. 6. Porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a integridade dos teus caminhos. 7. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, e semeiam o mal, cegam o mesmo. 9. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira se consomem. 10. O rugido do leão, e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebram. 11. Pereça o leão velho, porque não tem presa, e os filhos da leoa andam dispersos. 12. Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. 13. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. 14. Sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. 15. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. 16. Parou ele, porém não conhecia sua feição, um vulto estava diante dos meus olhos, houve o silêncio, e ouvi uma voz que dizia, 17. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? 18. Eis que ele não confia nos seus servos e os seus anjos atribui loucura. 19. Quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. 20. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem sem que disso se faça caso. 21. Porventura não passa com eles a sua excelência. Morrem,
mas sem sabedoria. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça e paz.